Tudo bem? Eu sou a Marcela Lessa e eu criei esse canal para bater papo, para compartilhar algumas ideias minhas, para falar o que eu quiser falar e de forma bem orgânica, tá? Sem edição, sem muito mimimi, sabe? Quero falar de coisas que eu queira falar e de forma mais orgânica, sem muita produção. E é engraçado que eu quero falar hoje sobre os problemas da vida, as situações que a gente passa e tudo mais. E já é a quinta vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Já fiz um vídeo de 18 minutos e na hora, ali, nos 18 minutos, alguma coisa aconteceu. Ou alguém me ligou, ou o celular disse que tô com pouca memória e parou simplesmente de gravar, ou alguém tocou campainha, ou o gato começou a miar enlouquecidamente. Cara, eu não tava conseguindo gravar esse vídeo. Eu espero que agora, finalmente, eu consiga. E eu já peço desculpas, porque aqui na frente passa muita moto. Aqui em casa passa muita moto. E muita moto super barulhenta, que até hoje eu não consigo entender por que uma pessoa tem uma moto barulhenta e que perturba a paz alheia. Então, desculpa aí se esse vídeo ficar com algum barulho muito forte externo. Eu já tô providenciando um microfone melhor para tentar abafar esses barulhos externos. Mas enfim. Hoje eu estava pensando que eu queria conversar sobre essa questão dos problemas da vida. O quanto que a vida ela é cheia de problemas, né? E existem fases da nossa vida que a gente passa por muitos problemas e parece que muitos problemas ao mesmo tempo. No vídeo anterior eu estava falando sobre a questão de sonhos e eu falei sobre o quanto que esses últimos anos da minha vida, esses últimos 4 anos, eu passei por vários problemas, várias situações extremamente desafiadoras, seja com amigos, seja de saúde, seja com trabalho, seja família, seja muitas coisas, relacionamento amoroso e coisas do tipo. E hoje eu tava pensando em falar sobre o quanto que, apesar de várias coisas, várias situações terem acontecido, e estão acontecendo ainda, tá? Porque tem muitas coisas muitos problemas ainda que estão rolando. Eu me sinto muito mais forte. A minha vida externa, ela não tá perfeita, tem muita coisa aí que tá, assim, destruída. Mas dentro de mim, eu me sinto com uma força que é, assim, cara, inabalável. É óbvio que pode ter algum outro tipo de problema mais pra frente ou até agora. Espero que não. Que eu esteja um pouco no final desses problemas, essa fase ruim. Mas pode acontecer alguns outros problemas que eu nunca vivi na minha vida e que eu tô ali pra aprender mais coisas. Mas o quanto que esses problemas que eu vivi e tenho vivido até agora tem me fortalecido enquanto ser humano. E eu lembro que quando eu era criança, é muito engraçado isso, né? Porque eu fico pensando, gente, que criança é essa que tava pensando sobre isso? E eu não tinha uma referência pra eu estar pensando sobre isso. Mas quando eu era criança, quer dizer, desde criança, eu sempre fui uma pessoa que pensa muito sobre como me melhorar como ser humano. Eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça. E eu nunca tive referência, sabe? Conversas sobre isso com alguém que pudesse me influenciar a ter esses pensamentos. É uma coisa que eu vejo que é minha mesmo. E desde criança eu tenho um sonho que eu falo que é o meu maior sonho de vida. E até hoje é o meu maior sonho de vida. Que é que no último dia da minha vida eu tenha consciência de que aquele dia é o último dia da minha vida e eu consiga olhar para trás e tenha orgulho do ser humano que eu me construí, da história que eu vivi e do ser humano que eu me construí. E eu vejo cada vez mais claro que a vida ela tá aí pra gente aprender, né? E
os problemas, eles estão aí para nos ensinar alguma coisa. Tem aquela frase, né? A gente aprende pela dor ou pelo amor. E normalmente a gente aprende pela dor. A gente aprende muito mais pela dor do que pelo amor. Às vezes, e pelo amor no sentido de que, tá tudo fluindo, a vida tá perfeita. A pessoa tá com todas as áreas da vida dela super, super de boas, né? Tá vivendo o auge da vida dela e tudo mais. E é um pouco difícil a gente aprender alguma coisa pelo amor, porque a gente só está vivendo essa fase boa. E muitas vezes a gente não tem consciência de parar e pensar em ter algum aprendizado ali. E a gente tem muito aprendizado quando a gente está vivendo momentos em fases de muitos problemas, né? Pela dor. E muitas vezes, e muitas pessoas não aproveitam esse tipo de situação. Tem gente que passa o problema inteiro só se sentindo vítima, só se sentindo injustiçado e achando que tá todo mundo contra ele e tudo mais. E, sabe, e aquilo dali passa porque todas as fases vão passar. Existe aquela roda de Sansara, né? Que às vezes a pessoa tá no topo, às vezes a pessoa tá lá embaixo. Existe isso, a vida ela é cíclica, então às vezes a gente está no auge, às vezes a gente está no poço. E muitas vezes as pessoas passam tanto pelo alto quanto pelo poço sem aprender nada. E quando está no poço, se sente extremamente injustiçado, passa por ali sem aprender o que aquela fase estava tentando ensinar, e muitas vezes acaba numa mesma fase, ou numa fase parecida, ou numa fase pior do que aquela que a pessoa simplesmente não aprendeu nada. E quando eu falo sobre problemas, e essa questão de aprender alguma coisa, eu não falo somente do problema em si, no sentido de existem problemas que acontecem na nossa vida. Moto barulhenta. Existem problemas que acontecem na nossa vida que é para ensinar a gente não entrar em situações parecidas. E às vezes a gente pode aprender, né, a não entrar nessas situações parecidas. Só que, para mim, existe algo um pouco mais profundo, uma oportunidade um pouco mais legal, talvez. Quer dizer, para mim é muito legal. Que é a gente se conhecer nessas situações. A nossa sociedade, ela estimula a gente a fugir de muitas coisas, né? Principalmente de problemas. A gente procrastina, a gente tem muita informação, muitas coisas ali para estimular a gente a ter excesso de dopamina, e a gente fica viciado em dopamina e a gente foge muito dos problemas, e cada pessoa foge dos problemas de uma forma, né? Tem gente que, sei lá, usa drogas, tem gente que é aquela pessoa que não consegue ficar sozinha. Enfim, existem várias situações. Mas o quanto que esses problemas, eles são ótimas oportunidades para a gente se conhecer. A gente tende a não querer lidar com emoções ruins entre aspas, né? Porque eu acho que nenhuma emoção é ruim. São só emoções, elas estão querendo dizer alguma coisa. Então, quando a gente está passando por um problema, às vezes a gente está se sentindo injustiçado e a gente está se comparando com a vida de outra pessoa, achando que a vida daquela outra pessoa está perfeita. E a vida da outra pessoa pode estar numa fase muito boa. E isso não quer dizer nada pra gente, assim, é a vida daquela pessoa. A gente tá vivendo uma outra fase da vida. E é uma fase que aquela outra pessoa ou já passou, ou vai passar, e sempre a gente vai passar pela boa e pela ruim. É uma coisa que vai girando, né? A roda realmente de Sansara, tá lá no alto, tá lá no poço. E a grande oportunidade que eu percebo nessa questão dos problemas é a oportunidade da gente se conectar com a gente. E essa questão do crescer como ser humano. A gente se sentiu injustiçado e tá, de certa forma, se comparando com a vida das outras pessoas, e aí pode vir o sentimento de inveja. E vir aquele sentimento de ainda mais forte de injustiça. Nossa, quem é aquela pessoa para estar
vivendo aquela vida e a gente acha que aquela pessoa não merece aquilo dali e todos esses sentimentos. E parar e deixar esse sentimento vir, a gente olhar esse sentimento, sentir ele, cacauzinho, a gente sentir ele, se conectar com ele, mas o se conectar é não agir a partir dele, tá? Eu não tô falando que quando a gente tá com raiva, a gente tem que agir a partir da raiva. Não é sobre isso. É sobre observar esses sentimentos e tentar... E às vezes, assim, não é nem pensar sobre eles. A gente tá sentindo raiva. Beleza, estou sentindo raiva. Não vou agir, porque às vezes a gente acaba fazendo alguma coisa bem estúpida a partir desses sentimentos. Mas a gente observar esses sentimentos no sentido de sentir esses sentimentos, deixar ele passar e tá tudo bem, ao invés de fugir desses sentimentos. E depois que esses sentimentos passam, e esses sentimentos eles passam, eles só não passam quando a gente não quer lidar com eles. Depois que esses sentimentos passam, a gente parar e refletir do porquê que a gente está sentindo isso. Por que eu tô com raiva? Por que eu tô me sentindo injustiçado? O que essa situação está acontecendo? Por que essa situação está acontecendo logo nesse momento? O que eu tenho que aprender com isso? Parece papo de coach, parece clichêzão o que eu estou dizendo, só que é uma coisa óbvia. A vida, ela está sempre querendo ensinar a gente alguma coisa. Quanto mais eu vejo essa nossa sociedade com vários estímulos e que as pessoas estão cada vez mais fugindo dos problemas, e as pessoas estão se tornando, infelizmente, fracas, porque elas não sabem lidar com problemas, é como se fosse uma criança. Eu vejo adultos esperneando. Por que isso está acontecendo comigo? Sabe? Porra! Adulto lidando com um problema igual criança, esperneando, porque, nossa, estou sendo muito injustiçado, nossa, não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, eu vejo gente, sei lá, de 60 anos, que parece que não aprendeu nada da vida. E 60 anos, assim, já tá numa idade que já tá avançada, a pessoa pode viver 100, sei lá, quantos anos, pode viver mais ainda. Mas se ela não consegue perceber que os problemas são oportunidades dela crescer, ela vai morrer talvez pior do que ela veio. Porque ela não soube lidar com os problemas, ela não aprendeu nada com aqueles problemas e ela se enfraqueceu ainda mais nesse processo. Porque ela tá sempre querendo estímulo, sempre buscando o que é fácil, sempre fugindo do problema. E às vezes tem gente que não foge do problema em si. Ela resolve aquele problema. Só que essa parte de olhar para dentro, ela não consegue resolver aquilo dali. Resolver o problema ele vai ser resolvido de alguma forma em algum momento. A vida, ela mostra isso, que os problemas eles não são eternos. Mas a questão é, será que aquela pessoa ela tá mais forte depois daquilo dali? Será que ela... E eu não tô falando o mais forte baseado no que as outras pessoas entendem como forte, mas baseado numa conexão de cada ser humano com ele mesmo. O que eu falo aqui e o que eu vou falar, muitas vezes, é baseado na minha experiência e na forma que eu consigo lidar comigo e que faz sentido pra mim, nessa busca de ser um ser humano melhor. Mas outras pessoas podem ter outras formas de lidar com isso. E quando a gente compartilha a nossa forma de lidar com situações, a gente compartilha os nossos pensamentos, não é para outra pessoa ser igual a gente. Mas às vezes a pessoa não sabe nem por onde começar, e ela pode começar por uma dica de alguém, por uma forma que tal pessoa resolveu aquele problema e funcionou para aquela pessoa. Ela pode começar a partir disso, mas isso não quer dizer que vai ser o caminho melhor para ela. Mas a partir do momento que ela está andando e tentando entender tudo isso,
as coisas vão ficando mais claras quando ela está atenta a essas situações, sabe? Atenta aos pensamentos e os sentimentos dela e observando as coisas de uma forma que ela não está conectada, não está dentro daquele problema. Por mais que o problema seja dela e que ela está ali no meio do problema, ela consegue observar melhor ela mesma e aquele problema. E a gente sempre vai estar aprendendo. Às vezes, uma situação aconteceu e a pessoa conseguiu resolver com uma dica de alguém. Uma forma de lidar de uma pessoa. Aquela forma de lidar naquele problema serviu. Só que vai existir outros problemas, porque a vida vai trazer muitos problemas. A vida vai trazer problemas e vai trazer coisas em momentos bons. É roda de samsara, lá em cima e o poço. E às vezes aquela outra situação não vai ser resolvida com a solução anterior, do problema anterior. Vai ser resolvida de uma outra forma. E é mais um degrau para a pessoa não só resolver o problema, um outro problema, mas para ela se conectar de uma forma mais profunda, cada vez mais profunda dentro dela. Porque ela já conseguiu se conectar. Se ela está em busca disso e ela, por acaso, usou algum conselho de alguém e aquele conselho fez sentido e ela conseguiu se conectar com ela mesma, pode ser que só serviu para aquele momento. E num outro problema, ela já está mais conectada com ela e ela tem um pouco mais de noção de como encontrar a forma de se conectar com ela mesma, que não é igual para todo mundo. Tem gente que tem formas de lidar consigo que é completamente diferente da outra pessoa. Por isso que eu não consigo acreditar em pessoas que falam que tem fórmulas mágicas, sabe? Porque cada ser humano é um ser humano, tem vivências completamente diferentes. E quando alguém fala, vai por esse caminho que isso daí resolve, é questão de força de vontade, é questão disso, aquilo, eu fico, eu acho que talvez aquela pessoa não tenha entendido que cada mente, cada coração é um universo totalmente diferente. A gente pode ajudar dando algum conselho a partir das nossas experiências, mas pode não ser que aquela pessoa que seja bom para aquela pessoa, que faça sentido para aquela pessoa. E às vezes aquilo ali pode até frustrar ela, porque ela tá tentando viver uma vida a partir de um conselho, de uma vivência de uma outra pessoa. Enfim, o que eu quero dizer com todo esse vídeo, todo esse papinho furado, é que o quanto que a gente perde oportunidades imensas de se conectar com a gente, cara. O quanto que os problemas vão frustrar a gente vai se sentir muito mal em muitos momentos. Só que quando a gente tem uma consciência de crescer a partir desses problemas, é uma força absurda dentro da gente. É um preenchimento absurdo dentro da gente. É cada vez mais forte. E isso não quer dizer que a gente vai estar, um super-herói, uma super-heroína no próximo desafio. Quer dizer que a gente conseguiu ser mais forte que o desafio anterior. E agora a gente tem um outro desafio, que a gente vai aprender mais, mas só que a gente vai estar um pouco mais forte do que antes. E a gente vai, se a gente tiver essa consciência de crescer com esse próximo desafio, a gente vai ser ainda mais forte. Mas é entender que a vida está sempre ensinando a gente. E é isso. Assim, o que eu queria trazer nesse vídeo é que os problemas, eles são oportunidades. E que a gente pode usar conselhos de outras pessoas para nos ajudar naqueles momentos. Esses conselhos podem fazer sentido ou podem não fazer sentido, mas a questão sempre está a gente se conectar com as nossas emoções, a gente refletir sobre aquilo dali, refletir sobre o que aquele problema está querendo ensinar pra gente e crescer a partir da gente, crescer a partir de como a gente funciona e não a partir
do que a sociedade acha que é bom, né? Essa questão da fuga, ou questão de várias pessoas que eu vejo na internet falando que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não tá fazendo porque você, sei lá, você é fraco, você não tá fazendo direito. E às vezes não é nem questão de fazer direito ou fazer errado, é questão de que aquilo dali não funciona para aquela pessoa. E aquela pessoa só vai conseguir entender o que funciona ou não para ela quando ela tiver essa consciência de, muitas vezes, testar coisas que são de outras pessoas, conselhos que são de outras pessoas, mas ter a consciência de observar nesse caminho o que faz e o que não faz sentido para ela. Cada vez mais se conectando com os seus sentimentos e com os seus pensamentos. E observando que tudo na vida é passageiro. Buda falava isso. Eu não sou budista, não tenho nenhuma religião, mas eu gosto de muitas filosofias, eu gosto de estudar muitas religiões, filosofias e tudo mais, e perceber que tudo é impermanente. Tanto quando a gente está lá em cima, quanto quando a gente está lá embaixo. E é essa a minha reflexão, é esse papinho que eu queria trazer hoje aqui para vocês, para pensar sobre, por mais que existam problemas e existem pessoas que passam por problemas pesadíssimos, o quanto que, cara, a gente vai resolver esses problemas eles vão ser resolvidos. Por mais que muitas vezes a gente não vá resolver diretamente esses problemas vão ser resolvidos de alguma forma. Mas tem um olhar um pouco mais de o que esse problema pode me ensinar como ser humano, como ser mais forte e eu ter mais amor próprio. Que eu acho que esse fortalecimento tem muito a ver com o amor próprio. Espero que tenha feito sentido para vocês. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma, alguns pensamentos e tudo mais. Vou pedir para vocês, se vocês gostarem, darem like aqui nesse vídeo para ajudar a crescer o canal. E quem quiser também falar, sugerir algum assunto, estou super aberta para conversar sobre qualquer tipo de assunto. E é isso, tá, gente? Até mais.